Vamos à palavra de Deus, no livro dos Salmos. Salmo de número 43 será a nossa leitura nessa noite. Salmo de número 43. Onde diz a palavra de Deus: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. De mãos dadas, cantemos e oremos esta canção, nos preparando para a ministração da palavra. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma,
Assim esteja o nosso coração agora diante da Tua palavra. Corações incendiados, desejosos de Te ouvir. Corações que queiram ouvir a voz do Senhor. E que queiram ser transformados, mudados pela Tua voz. Venha ao nosso encontro agora, ó Santo Espírito. Cativa a nossa mente, cativa o nosso coração e fala conosco. Para a glória e honra de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Podemos sentar. Nós estamos vivendo numa época de negação da dor. Nós temos ouvido e temos aprendido por meio de inúmeros pregadores que nos ensinam um falso evangelho, uma falsa escritura, de que a dor não deve ser admitida. É uma ideia mais ou menos de pensamento positivo. Não importa o que aconteça comigo, eu nunca posso admitir que eu estou sofrendo. Eu sempre tenho que ter uma atitude positiva em relação à vida. E essa mentira que tem sido ensinada em nome de Deus e com as Escrituras abertas, tem levado muito mais pessoas a dores muito maiores. Eu lembro, há um ano e pouco atrás, eu e o Manuel estava dormindo aqui em casa naquele dia, e aconteceu uma situação muito desagradável, e nós tivemos que ir às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, ir ao centro de Taguatinga buscar uma pessoa que tinha passado a noite usando droga e se drogando. E eu lá chamei o Manuel e disse: bora, vamos lá comigo, você está aqui, eu não mandei você dormir essa noite aqui. E fomos lá para o centro de Taguatinga buscar esse rapaz, fomos levá-lo na casa de recuperação lá para o missionário Enio, e ele se recusou totalmente a ficar na casa, pulou o muro, fugiu. E eu vendo toda aquela cena, eu tinha que voltar, porque 9h30 eu tinha um compromisso com a igreja presbiteriana do Núcleo Bandeirantes, onde eu estava lecionando até esse semestre, estava dando aula para eles na escola dominical, até domingo passado. Agora eu parei um pouco, senão não aguento mais a rotina, a batida. E eu cheguei para dar aquela aula, e no que eu estava entrando, uma irmã chegou e disse assim: oi pastor, está tudo bem? Eu disse: não, minha irmã, não está tudo bem. E ela olhou para mim e me repreendeu: como não, pastor? Tem que estar tudo bem, tem que estar tudo jóia, Jesus está no controle. Eu disse: não, irmã, eu não sei quem lhe ensinou essa mentira de que as coisas têm que ser enganadas ou enganosas desse jeito. Eu sei que Cristo está no controle, mas eu não estou bem. E aí ela tomou um susto. E aí eu fui falar para ela porque eu não estava bem. Em ver uma pessoa que estava jogando fora uma oportunidade naquele momento de ser curada, tratada na sua dependência, vendo uma família sendo machucada, destruída, eu não podia estar bem naquele domingo de manhã. E aí quando eu contei isso para ela, ela começou a chorar e me pediu um tempo para conversar, e eu saí com ela para conversar. Há 16 anos que ela lutava com o filho nas drogas. Há 16 anos que o filho chegava de madrugada, drogado, e ela sem poder fazer nada. E então um dia ela ouviu essa pregação de que não, a gente tem que ter pensamento positivo, que as coisas vão dar certo, que eu não posso admitir que eu esteja sofrendo, eu não posso admitir a dor. Qual foi a consequência disso? A consequência disso era uma mulher de 16 anos, destruída,
coração machucado, sem saber onde estava Deus na sua dor. Nós temos olhado para esses Salmos 42 e 43, porque formam uma peça única na literatura dos Salmos, que tratam exatamente dessa questão da dor, do sofrimento, da depressão, da angústia. E nós temos aprendido a lidar com a dor, não de uma forma utópica, fingindo que ela não existe, fingindo que ela é irreal, mas aprendendo a lidar com a dor aos pés da cruz, diante de Deus, olhando para o Senhor. E então nós chegamos à última parte desse salmo, que é a canção do Salmo 43. Após de examinar a sua profunda necessidade de Deus, após examinar as questões envolvidas no seu coração diante da dor, no Salmo 43, então, o salmista, na parte 3 do poema, decide encarar a sua dor de frente. E ao encarar a sua dor de frente, ele não diz: oh, Deus vai me dar vitória, oh, tome posse da sua bênção, oh, faça isso e faça aquilo. Não, ele simplesmente aprende que para lidar com a sua dor, ele precisa entregar a Deus tudo aquilo que ele considera injusto na sua aflição. Daí ele começa a oração dizendo: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Algumas traduções, traduzindo melhor o termo hebraico que aparece aqui, não dizem faze-me justiça, mas julga, ó Deus, a minha causa. É interessante que o grande reformador João Calvino, examinando esse salmo, ele olhava exatamente com essa perspectiva de alguém que diante da sua dor não vai nem para o desespero e nem para o triunfalismo ululante, utópico de que eu sou vencedor, mas de alguém que diante da dor aprende a chegar diante de Deus e a colocar diante do Senhor, para que o Senhor julgue aquele momento que estamos vivendo. É isso que muitas pessoas não têm aprendido. Trazer a Deus a sua dor, para que Ele julgue a validade da sua dor. E por que as pessoas não querem aprender isso? Porque talvez trazendo diante de Deus para que Ele julgue a nossa dor, a gente descubra que a nossa dor é injustificável. Ela é apenas uma dor que nasce de corações egoístas, mesquinhos, que se sentiram ofendidos porque não foram atendidos em algum mimo pessoal. E Deus agora vai olhar para a sua cara e vai dizer: não, eu não vou lhe atender. Porque são questões pecaminosas do seu coração que estão em operação. Porque são mimos infantis pelos quais você está sofrendo. Semanalmente, os irmãos sabem, eu atendo pessoas de terça a sexta-feira em aconselhamento. Os irmãos sabem também que conseguir um horário nessa agenda é difícil. É cheia essa agenda de aconselhamento. Então toda semana eu atendo muitas pessoas com muitas dores. E você sabe o que é triste? É que quando a gente vai examinar a dor,
na maioria das vezes não passam de dores infundadas, injustificadas. São pessoas sofrendo por causa da pecaminosidade do coração, que não foi atendido em alguma coisa que gostaria de ser atendido. São poucos os casos em que eu realmente baixo a cabeça e vou chorar com a pessoa por causa da dor dela. Ontem eu cheguei, já tinha chegado de viagem para fazer um aconselhamento, e ontem foi um dia que eu tive que baixar a cabeça e sentir a dor da pessoa. Ali era uma dor justa. Mas a maioria das vezes são as nossas dores cheias de mimo, de gente que não foi atendida nos seus desejos pessoais. Ai, guti, não fui atendido, e aí o coraçãozinho está dodói. Por isso é difícil quando o salmista diz: Senhor, julga a minha causa, julga. Porque quando eu peço para Deus julgar, talvez eu não vá ficar feliz com o que Ele vai me mostrar sobre mim mesmo. As ambições, ganâncias do nosso coração. Esses dias eu não sei quantos viram a entrevista da irmã Rosane Collor de Mello. A sensação que eu tive naquela entrevista é que ela apenas trocou a macumba pela boa cumba gospel que inventaram. Sim, porque o que nós evangélicos vergonhosamente estamos oferecendo para lidar com a dor e o problema dos homens não é evangelho real da graça. É uma macumba disfarçada de boa cumba para os outros. E a coitadinha lamentando porque ela só recebia 18 mil reais por mês. Você está entendendo como são essas coisas nos corações mesquinhos? E aí eu digo: ai, eu estou sofrendo, ai, como eu estou sofrendo. Então é difícil quando você quer chegar e pegar a sua dor e dizer: Deus, julga a minha dor. E se você quer realmente sair da sua dor, aprenda a invocar o Senhor para que Ele seja o juiz do que tu está sentindo. Porque quando você chama Deus para ser juiz do que você está sentindo, de duas uma: ou será justo e Ele te amparará, ou será injusto e Ele vai te arrebentar todinho, até você aprender a ser gente com a sua dor. Porque como Pai que ama, Deus nos trata assim. Ele quer que cresçamos na nossa dor. E não que fiquemos como criancinhas mimadas, se lamentando por coisas tolas na vida da gente. Por isso o salmista diz: julga, Senhor, a minha causa. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto. Toda essa peça do Salmo 43 é montada dentro de uma perspectiva de tribunal. De alguém que se apresenta, invoca o juiz e apresenta a sua causa. Quando eu invoco o Senhor para ser o justo juiz da minha causa, então é importante que eu pense bem qual é a minha causa. Você tem certeza que a razão do seu sofrimento é justa? A maioria das pessoas não sabe nem por que estão sofrendo. É tanto mimo do coração que elas não sabem por que estão sofrendo. Às vezes eu pergunto para as pessoas no aconselhamento quando chegam: o que é que te traz aqui? Em que é que eu posso te ajudar?
E a pessoa logo olha para minha cara e diz assim: pastor, eu não sei nem por onde começar. Eu disse: tá bom. Não é que é uma pessoa tão sofrida. Via de regra, é uma pessoa que com tantos mimos do coração que não foram atendidos, que ela está confusa até do porquê que ela está sofrendo. Então, o salmista, quando ele pede ao Senhor para ser o justo juiz, ele sabe qual é a causa. E se existe uma causa real, se existe uma causa que não sejam os mimos do coração humano, então o caminho que Deus me ensina nesse tribunal é apresentar a Ele, para que Ele julgue. É entregar ao Senhor, para que Ele julgue. E da feita que eu entreguei a Deus, eu vou descansar. Não é mais uma causa minha. Não é mais um problema meu. Eu entreguei ao Senhor. Deixa eu te contar uma história, ou relembrar uma história bíblica para você entender isso. No ano de 722 a.C., houve um rei extremamente sanguinário. Um homem conhecido pela violência das suas guerras. Um homem que costumava invadir povos e exterminar os povos com crueldade. Disse que tal era a crueldade deste homem, que havia um prazer no seu coração quando ele encontrava mulheres grávidas, para matá-las e tirar o feto com a lança nas suas mãos. Esse homem chamava-se Senaqueribe, rei da Assíria. E esse homem estava devastando e destruindo, dizimando todos os povos. E então ele chegou a Israel, reino do norte. 10 tribos. Lembre-se, Israel já estava dividido. E ele invadiu essas 10 tribos e acabou com o reino do norte. Literalmente ele acabou. As 10 tribos que ele dizimou em 722 deixaram de existir na sua pureza. Sobreviveram na mescla com outros povos dizimados de onde nasceram os samaritanos. Então esse homem mandou uma carta para um rei, para o rei de Judá, chamado Ezequias. Ezequias era rei de 2 tribos. Se você for fazer a conta direita, era 1,5 tribos. Não dava nem 2. E ele mandou uma carta dizendo: olha, chegou a tua vez. Ele gostava desse terrorismo. Ele gostava de mandar carta, mas ó, agora é a tua vez. Ele gostava de ver o povo em pânico. Os deuses dos outros povos não fizeram nada por eles. Os teus irmãozinhos aí com o teu Deus, eu acabei com eles. Agora é a tua vez. Diz a palavra de Deus que os servos de Ezequias chegaram apavorados com essa carta. Entregaram para ele em desespero. E ele pegou aquela carta, leu e foi ao templo. E no templo ele orou ao Senhor e disse: Senhor, tudo isso aqui diz respeito a Ti. Está em Tuas mãos. E Ezequias saiu e foi dormir. A Bíblia não diz que ele foi dormir. Estou dizendo, eu quero dizer, ele saiu para descansar, ele não foi se preocupar, ele não foi dizer: prepare o exército, ai meu Deus, e agora? Não, está aqui, Senhor. Isso diz respeito ao Senhor. E ele não chamou o exército,
E ele não fez estardalhaço. E ele não disse: mulheres se escondam com seus filhos, homens corram para os montes. Não. Ele foi em paz para a casa dele. Ele aprendeu que na dor, na ameaça, existe um justo juiz. E se a nossa causa é verdadeira, a melhor coisa é deixar na mão dele e nos despreocuparmos. O que aconteceu? Diz a palavra de Deus que na madrugada do ataque, quando Senaqueribe levantou-se para chamar o exército de Senaqueribe estava morto. Diz a palavra de Deus que o Senhor enviou um anjo naquela madrugada e acabou com o exército de Senaqueribe. Sobreviveu Senaqueribe, o secretário dele e alguns poucos soldados. Diz ainda a palavra de Deus que Senaqueribe voltou para sua terra para reunir um novo exército e voltar para se vingar de Israel. E quando ele chegou lá, o seu filho o matou para tomar o poder. E o seu filho desviou o furor para outro lugar e esqueceu-se de Israel. Às vezes eu conto isso e algumas pessoas olham e dizem assim: isso é história para boi dormir. Em 1967 foi descoberto o sítio arqueológico da Assíria. E foi descoberta uma carta do secretário de Senaqueribe que estava nessa batalha. E ele conta que naquela madrugada, uma peste se levantou no acampamento. E o exército foi dizimado. Que Senaqueribe voltou para buscar um outro exército. E seu filho o matou. E desviou a sua ira para outro lugar. Isso já não é a Bíblia que está falando. Era o secretário de Senaqueribe que estava naquela batalha. Lembra, sabe qual é a diferença? É que a Bíblia diz que foi um anjo do Senhor que passou na madrugada e dizimou. E o relato do secretário, que uma peste levantou-se na madrugada e fez aquilo. Eu poderia passar essa noite toda te contando alguns relatos do que Deus tem feito na história, quando pessoas aprendem a chamá-lo em tribunal e entregar a ele a sua causa. Há muitas coisas que Deus tem feito ao longo da história que às vezes nós não paramos para pensar como isso é real. Eu tenho aprendido isso na minha própria vida. E eu poderia te dar alguns exemplos da minha própria vida. De momentos em que eu lutei com certas situações. E enquanto eu lutei, nada dava certo. Até que eu aprendi a dizer ao Senhor: está em tuas mãos. Julgue como o Senhor julga, achar verdadeiro e justo. Eu poderia te dar vários exemplos na minha própria vida de como Deus tem feito isso. É por isso que todas as vezes que alguma dor se levanta no meu coração, a minha reação tem sido sentir a dor. Não quero ser como esses tolos que tentam negar o que sentem. Mas eu quero apresentar a minha dor ao Senhor. E pedir que Ele julgue. Que Ele seja o juiz. É isso que o salmista está fazendo. Julga a minha causa, Senhor. Contra a nação contenciosa, livra-me do homem fraudulento e injusto, julga. Por quê? Pois o Senhor é a minha fortaleza. Onde que está o meu lugar seguro na minha dor? Em quem ou o que
está o meu porto seguro na hora da minha dor? Alguns estão seguros em si mesmos, no bem que construíram, no capital que têm. Outros estão seguros em outros. É no pastor que ora lá no monte, na profetisa que diz não sei o quê, e sai correndo em busca de outros portos seguros. E não percebe que essas pessoas só aumentam a sua dor com as maluquices das suas bocas e dos seus corações. Quem é meu porto seguro? O Senhor. Ele me deu o seu Filho Jesus para que não houvesse nenhum outro mediador. Nem Maria, nem Santo Antônio, nem Padre Cícero, nem apóstolo Valdemiro, nem o diabo que o carregue desses apóstolos. Ele me deu Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu mediador. E é diante dele que eu me apresento. E é pedindo a mediação dele que eu oro ao Senhor. Por isso o salmista diz: o Senhor é minha fortaleza. E o que eu acho interessante é porque no contexto dos salmos, eles tinham sacerdotes. Não havia ainda Jesus Cristo como o mediador direto, obra da cruz cumprida. E eles poderiam dizer: o Senhor é minha fortaleza, e aquele sacerdote ali me ajuda nisso. Não, não tinha o sacerdote, tinha Deus. Quem é o seu mediador? Quem apresenta a tua causa? Por isso o salmista clama: Senhor, julga a minha causa. Tu és a minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Ele apresenta a causa dele. Agora, sabe o que é interessante? É como ele conclui: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. A ideia do salmista é: enquanto o Senhor julga a minha causa, enquanto o Senhor julga a minha dor, enquanto o Senhor julga o meu sofrimento, me envia a tua luz, para que eu continue vendo ao Senhor, para que eu continue olhando para o Senhor. Por quê? Porque a nossa dor às vezes é tal, ainda que errada, ainda que injusta, que às vezes a gente perde Deus do nosso foco. É muito comum eu encontrar pessoas abatidas que dizem: pastor, eu não tenho nem força para ir na igreja. Percebeu o que a dor fez? Ela tirou a alegria de estar no Senhor. Eu não tenho forças, porque o Senhor deixou de ser o alvo do seu coração, porque as suas ambições, os seus problemas se tornaram maiores do que o seu próprio Deus, porque o seu problema é muito maior do que a alegria de estar em Deus. Perdeu a alegria. E é isso que o salmista não quer. Ele diz: enquanto o Senhor julga, eu te entrego. Enquanto o Senhor julga, envia-me a tua luz, a tua verdade, para que eu seja levado ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, Deus que é a minha grande alegria. O circo pode pegar fogo e eu continuarei
alegre. Porque a minha alegria não está no problema que está sendo resolvido. A minha alegria está no Senhor, que me ampara e me socorre em meio aos problemas que eu esteja vivendo. É nele que está a minha alegria. Você percebe como a gente troca as coisas? Quando a gente não aprende a apresentar ao Senhor a nossa dor para que Ele julgue, quando nós queremos tomar a rédea da nossa dor para que nós julguemos, nós perdemos Deus de vista. E então a dor nos consome e é capaz de nos roubar aquilo que deveria ser a nossa maior alegria. Deus. Estarmos em Deus. Satisfeitos em Deus. Experiência de Paulo. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ter o que comer, como não tenho o que comer. Eu tanto sei ser humilhado, quanto ser honrado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a continuar olhando para o Senhor, entregar a causa dele ao Senhor, e o Senhor continuar sendo o alvo dele. Eu sou muito grato a Deus por ter aprendido isso. Em meio às muitas dores, os irmãos conhecem um tanto da minha história. Em meio a muitas aflições, em meio a experiências de às vezes levantar e não ter, e saber que para o dia seguinte não vai ter um centavo para comprar o pão do seu filho. Em meio a todas essas dores, Deus me ensinou a trazer a Ele a minha causa e me alegrar nele, independente do que seja a minha dor. E então Ele olha para o coração e diz novamente: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Quem julgará a minha causa? O Senhor. Por que eu estou perturbado? Quem julgará a minha dor? O Senhor. Por que eu estou abatido? Deveremos aprender com Ezequias, deveremos aprender com Paulo. Aqui está a nossa causa. Apenas nos envia a luz e a verdade para que te encontremos enquanto julgas a nossa causa. Se você puder aprender isso e as demais lições que aprendemos nesses últimos domingos, creio que foram 5 domingos com esse, Ricardo. 4º, se eu não me engano. Meditando nesses salmos, com certeza você vai ter uma outra perspectiva da dor, da depressão, do sofrimento. Você não vai cair nem no triunfalismo barato. Eu sou um vencedor, Deus vai me dar vitória. E nem vai cair no extremismo da dor, que se entrega a perder a própria vida. Você vai aprender a ser uma pessoa equilibrada diante da dor, do sofrimento, da angústia. E a minha oração é que o Santo Espírito comunique isso a você, para que nós tenhamos crentes saudáveis, maduros, diante de uma vida que nunca será fácil.
A vida nunca será fácil. Nós teremos momentos extremamente felizes, bons, e momentos extremamente duros e difíceis. E em todos eles podemos gozar a paz de Deus, que excede todo o entendimento, se aprendermos a maturidade diante da dor. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nestes dias foi meditada, buscando a compreensão real sobre a nossa vivência, a dor que passamos em muitos momentos da vida. Nosso pedido ao Senhor no final destas ministrações é que o Senhor nos ensine a maturidade de Te encontrar em nossa dor, nos alegrarmos no Senhor e com o Senhor, apesar da dor, e descansarmos em Ti, na certeza de que Tu és o nosso Deus, que julga as nossas causas, e que tudo faz para o nosso próprio bem, ainda que com dor. Que assim seja, Senhor, para a glória de Jesus. Amém. Amém.